Primeiro resultado de uma vida introspectiva: angústias. Muitas vezes aquela angústia volante. Sabe o que é angústia volante? É que você não sabe de onde veio nem para onde vai. Você só diz, estou angustiado, não sei, uma angústia, não é? Irmãs não são especialistas em falar isso para seus maridos, né? Estou com uma angústia hoje, não é assim? Chama angústia volante. Angústia sem causa. Sabe qual é a causa? Introspecção. Então, primeira causa, a primeira consequência, a angústia. Segunda, também muito óbvia, instabilidade espiritual. Não dá, irmãos, para termos uma vida constante com o Senhor, andando de modo introspectivo, consultando a nós mesmos o tempo todo. E você, a terceira característica, eu vou citá-la para exemplificar com a ilustração que eu ia dar: incapacidade de se envolver com outras pessoas. O introspectivo é incapaz de se envolver, porque ele pensa em si o tempo todo. Ele pensa no que ele falou e no que ele não falou, no que ele fez e no que ele não fez, no que ele devia e no que ele não devia ter feito, pensado ou falado. Não é? Ele é o centro de todas as coisas. Isso é o introspectivo. Né? E todos nós, por natureza, digamos assim, estamos nesse laço, porque o pecado fez isso conosco. O pecado nos introverteu. Não é? Então, está aí o terceiro: incapacidade de se envolver. Como podemos viver a vida da igreja? Como podemos nos envolver uns com os outros? Como podemos servir uns aos outros? Como podemos ter uma mão única no serviço ao Senhor, no amor, e não aquela escondida e fica esperando retribuição? Impossível se vivermos vidas introspectivas. Né? Não conseguiremos nos envolver. Terceiro, ou quarto, depressão. Irmãos, uma das maiores fontes de depressão é a introspecção. A outra, o polo oposto dela, soberba. Considerando-nos suficientes, capazes, e seja lá o que for, né? Porque somos introspectivos. Então, essa avaliação é superfaturada. Né? A depressão e a soberba são polos extremos do mesmo problema, da introspecção. E, por último, também sugeriam, e esse mais grave, devaneios mentais. Sabe, queridos irmãos, nós temos tido a oportunidade de comunhão com muitos irmãos e jovens em particular, em muitos contextos. Tem sido grande a luta de jovens atualmente com devaneios mentais. Devaneios. E introspecção é a porta aberta para devaneios mentais. Claro, a mente está entregue a si mesmo, consultando a si mesmo o tempo todo, sentimentos, pensamentos, suas coisas, e a si próprio, né? Sem esse olhar fixo, fora ao Senhor. Devaneios de toda espécie. Devaneios para pensamentos estranhos, devaneios para pensamentos, inclusive, de morte, de suicídio, devaneios para pensamentos impuros, muitos devaneios mentais, resultados de introspecção. Enfim, concluindo, o grande ganho, o triunfo do inimigo no Éden foi exatamente retirar o homem do senso, da comunhão, do jardim, da presença de Deus, Gênesis 3, e voltar o homem para dentro de si mesmo. Sereis como Deus conhecedores. Introversão, introspecção. Então, que o Senhor possa Ele mesmo nos ajudar, explicar, aplicar na vida, experiência e jornada de cada um de nós, né, os contornos do que falamos. E amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos para a Epístola aos Filipenses. E vamos buscar estudar aquela epístola no contexto experiência cristã normal, ou caminho da experiência espiritual, que aquele maravilhoso livro tem para nos ensinar em 4 capítulos, a Epístola aos Filipenses. Vamos encerrar por hoje, vamos orar. Senhor, nós entregamos a Ti com confiança, uma vez mais, as nossas vidas, o nosso coração, os nossos pensamentos, nossos sentimentos. E pedimos ao Senhor que faça esse trabalho tão único, santo, divino, que só o Senhor pode. Aplicar a Tua palavra como uma adaga afiada de 2 gumes dentro de nós, separando aquilo que precisa ser separado. O terreno do celestial
a carne do Espírito. E, Senhor, nos dá a entender qual é a genuinidade do caminho da experiência espiritual. Não nos deixe perdidos, confundidos em distrações. Guarda-nos, Senhor, te suplicamos. Sobretudo, levanta os olhos do nosso coração para que sejamos ávidos e constantes em contemplarmos as glórias e perfeições do Filho do teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já lançou luz no nosso espírito para que possamos te conhecer. Ajuda-nos, Senhor, te pedimos, ajuda-nos, para que mantenhamos olhos fixos, estáveis em ti. Mesmo que andemos em trevas, sem luz nenhuma, ensina-nos o caminho da vida da fé, Senhor. Assim te pedimos. Felizes, bem-aventurados, porque te pertencemos, Senhor amado. Em teu nome precioso oramos. Amém. Bom, senhores, era isso que eu queria falar hoje. Mas aproveitando aí o que ele falou, eu vejo que, primeiro, não devemos ser introspectivos. E é uma briga, né? Que a gente tem com a gente, por causa dessa história da sou carnal, sou espiritual. Foi quem nasceu de novo, né? Quem nasceu de novo é espiritual, quem não nasceu é carnal, né? Só carnal. Eu estudo todo dia e eu tô aqui para quem tiver um pouco de admiração que ele tem de Cristo em mim. E eu confesso que tanto os filhos como mulher, se eu puder te chamar assim, não tem admiração. E também as pessoas que me conhecem, se elas tivessem admiração de Cristo em mim, elas estariam comigo. Mas elas confundem admirar minha pessoa com admirar Cristo na minha pessoa. Então elas admiram alguma coisa, mas não podem admirar o todo. E tem que admirar Cristo em mim. Mas ela não admira Cristo em mim porque ela também provavelmente não tem a Cristo. Então não tem identificação. E eu me lembro de algumas pessoas que tiveram identificação, mas o inimigo foi solapando a admiração até isso naufragar. Eu estou falando isso para nós não termos introspecção, que eu já várias vezes passei por crises de introspecção, e é muito perigoso. Não termos frustração, porque frustração é falta de fé, né? Porque aquela pessoa que te traz frustração, talvez ela vai para o inferno mesmo. E não adianta, não é você que vai mudar esse caminho dela. Porque se ela não quer mudar, não é você que vai mudar. E Jesus Cristo, ele veio para salvar a humanidade, mas para quem escolher, para quem procurá-lo, para quem crer nele. E o mundo nos distrai de amar Cristo. O mundo nos seduz para não amar Cristo. Porque como a gente não vê Cristo e não toca em Cristo, a gente está no plano apenas natural. E no plano natural você precisa ver para crer, você precisa ouvir o som para crer. Já no plano espiritual, não, porque você tem por revelação. É um amor ágape, é um crer, é uma fé em Cristo, é viver em Cristo. Cristo viver em nós, viver para Cristo, por Cristo, pelo que ele fez naquela cruz. Bom, é isso.
A vida espiritual é maravilhosa e eu tenho esse projeto. Eu tenho, não. Eu fui encarregado desse projeto, que ele é pioneiro, ele é único, inusitado. Quando eu falo pioneiro, é que eu gostaria que tivesse outras academias. Então, por enquanto, ele é único, eu quero que tenha outros, né? E, e inusitado, porque como engenheiro falar de Deus, né, parece que é uma coisa que não confere com a matemática. Isso é uma ignorância do homem. É só estudar um pouquinho a lei de Newton, a lei de Newton, não, a Newton, né, a vida de Newton e de Pascal. Aí você vai ver que tanto um como o outro um dia se converteram em filhos de Deus. E engraçado que quando você vai na escola, ninguém fala Pascal e Newton fala da parte da física e da matemática, mas não fala da parte espiritual. É engraçado, porque o mundo reage contra a vida espiritual. O mundo é contrário à vida espiritual. Bom, falei demais. Tchau, tchau. Bom dia, boa semana. Muito obrigado.